milionário e até mendiga humilde prometer que pode fazer ele voltar a andar e surpreende. Fernando estava em seu trono de aço, uma cadeira de rodas luxuosa, mas tão incapacitada quanto ele. A mansão, um labirinto de mármore frio e ecoante, vazava tristeza em cada canto. As paredes, adornadas com quadros de uma vida que parecia tão distante, murmuravam lembranças de glórias passadas. Em seus olhos, a dor se misturava à raiva. Um turbilhão que o prendia a um luto profundo pela perda de sua avó, Benedita. A matriarca, com seu amor incondicional, havia sido seu alicerce. Sem ela, tudo parecia ruir. A vida do milionário se resumia a longos dias sem propósito, preenchidos por ecos de risadas que não voltariam. Feridas abertas se tornaram suas companheiras, e o ressentimento com seu ex-sócio, Marcelo, traidor e ambicioso, crescia como uma sombra. Acontece que todos sabem, na pequena cidade, que o milionário não era mais que uma casca vazia. Foi nesse momento de escuridão que ela... embora tenha rido inicialmente da ideia, o coração dele tremia com uma faísca que há muito não sentia. Poderia ser isso real? Uma menina oferecendo uma esperança em forma de sonho? A mansão, pesada e mofada, parecia reagir à presença vibrante de Isabela. O ar, antes estagnado, agora pulsava com uma nova energia. Ela trazia consigo não apenas um plano, mas uma luz que incendiava os cantos sombrios da mente dele. As pernas de Fernando estavam paralisadas. Mas seu coração, embora ferido, começava a responder ao chamado da vida. Contudo, o passado sempre cobra seu preço. A chegada de Marcelo, buscando reconciliação, elevou a tensão a níveis insuportáveis. As palavras afiadas flutuavam no ar como facas, reabrindo feridas. "Você não pode perdoar o que ele fez!" gritou Isabela um dia, indignada. Fernando, lutando entre o desejo de continuar vivendo, preso a velhas dores, ou a possibilidade de libertar-se, questionava se poderia suportar esse embate interno e ainda acolher a menina. Então, um dia, enquanto buscava entre as coisas de sua avó, Fernando encontrou uma carta antiga, amarelada e esquecida, que poderia mudar tudo. O nervosismo pairava no ar. O que a carta revelaria? Que segredos trariam à tona? A dúvida pairava como um nevoeiro, obscurecendo seu caminho. O dilema estava feito. Até onde Fernando estava disposto a ir para reencontrar a esperança e como isso afetaria Isabela, a menina que já começava a ocupar um espaço especial em seu coração. As perguntas fervilhavam na mente dele, refletindo a dor e a possibilidade de redenção. Cada passo mais pesado que o anterior. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está... Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Fernando segurou a carta amarelada com as mãos trêmulas, sentindo o papel frio sob os dedos. O mundo à sua volta parecia se silenciar.
enquanto ele tentava decifrar a caligrafia inconfundível da avó. O coração pulsava acelerado. O que ela revelaria? Mistérios? Segredos? Ele respirou fundo e começou a ler. As palavras dançavam na sua mente. Se algo acontecer, se você precisar de ajuda, lembre-se, a verdade é a chave, dizia a carta. Era enigmática, mas havia uma sensação de urgência em cada letra. Uma parte dele queria simplesmente jogar o papel no fogo e esquecer. Mas outra parte, aquela que a presença de Isabela acendia, queria explorar cada detalhe. Mas antes que pudesse processar essa nova informação, um barulho alto ressoou na mansão, rompendo o silêncio tenso. Era Marcelo. Ele entrou com um sorriso que transparecia malícia, um gesto que parecia sólido como aço. "Precisamos conversar, Fernando!" gritou, sua voz ecoando em cada canto da casa. Isabela, que até então observava curiosa, pareceu se encolher. "É melhor a gente sair", sussurrou, mas Fernando não teve tempo de responder. A raiva dele borbulhava. "Você não tem nada a ver com isso, Marcelo!" gritou, tentando prender o controle sobre a conversa enquanto seu coração disparava. Marcelo deu um passo à frente, a expressão dele mudando rapidamente. "Ah, mas tenho sim! Você só não sabe ainda", disse, provocando uma tensão corrosiva no ar. "A vida é feita de segredos, não é mesmo? Você acha que eu não sei o que está acontecendo aqui?" Fernando sentiu uma onda de nervosismo. "Do que você está falando?" perguntou, a voz tremendo. Mas Marcelo apenas riu, um som gelado. "Preste atenção, Fernando. Você não é o único com um passado. A verdade que você busca está mais próxima do que imagina. E pode ser devastadora." Isabela puxou a manga de Fernando, absorvendo a tensão que pairava entre os dois homens. Mas antes que ele pudesse encarar Marcelo, teve uma visão repentina de sua avó, como se ela estivesse ali, observando. Ela sempre sabia. É responsabilidade sua não se afastar da verdade, Fernando. Uma escolha errada pode custar muito mais do que você pensa. A voz de sua avó ecoou em seus pensamentos. Mas Marcelo o trouxe de volta à realidade. Você sabia que Benedita tinha um segredo? Esse legado que você tanto preza não é o que parece. Fernando sentiu a respiração falhar. Que segredos? O que ele não sabia sobre a avó? A cada palavra jogada por Marcelo, a dor se intensificava, uma tempestade no peito, e naquele momento, algo se rompeu. Entre o desejo de saber a verdade e a fé nas promessas de Isabela, uma escolha precisaria ser feita. "Isabela, você sabe?" Ele virou-se para a menina, os olhos dela brilhando com uma mistura de determinação e medo. "Diga-me que você não sabe o que ele está insinuando." Ela hesitou, um segundo que se estendeu como uma eternidade. O silêncio pesado e lotado de expectativa fez com que Fernando desse um passo em direção a ela. Mas Marcelo soltou uma risada seca. "Não se preocupe, Isabela. A verdade tem sua forma de vir à tona. Com ou sem você, nesse instante tudo mudou. A dor se misturou à revelação. Um segredo escondido sob camadas de amor e dor poderia devastar tudo." Enquanto Marcelo sorria, a ideia de um passado traidor começava a ganhar vida. Fernando, desesperado, encarou a figura da avó em suas memórias e a menina diante dele. O que era mais importante? A verdade ou o amor? A carga emocional era insuportável. A estrada à frente obscura. O que mais Marcelo sabia? E como tudo isso afetaria Isabela? As perguntas pairavam e Fernando sentiu um nó na garganta.
Ele precisava de respostas. Mas a que custo? As paredes da mansão ecoavam dúvidas, e o peso do inesperado o fazia hesitar, cercado por sombras familiares. Fernando estava prestes a perder o controle. O sorriso de Marcelo era como um veneno se espalhando pela sala. Isabela ao seu lado parecia uma folha ao vento, tremendo com a tensão que se acumulava no ar. Não se preocupe, Isabela. A verdade tem sua forma de vir à tona, com ou sem você. As palavras cortavam como um fio afiado, e o coração de Fernando batia acelerado. Você não pode jogar tudo isso na cara dele! Fernando gritou, o rosto vermelho de raiva. O passado se tornava um monstro, pronto para devorar o que ainda lhe restava. Marcelo deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma satisfação sombria. Ah, mas é exatamente o que eu faço, Fernando. Você não entende o que está em jogo. A verdade é uma sombra que sempre o seguirá. Isabela puxou a camisa de Fernando, seu olhar implorando por calma. Mas a tempestade interna dele era incontrolável. Do que você está falando, Marcelo? A pergunta saiu mais como um sussurro nervoso. Em resposta, Marcelo apenas sorriu. Você realmente quer saber a verdade sobre sua avó? Os negócios! Tudo está interligado. E naquele momento, sua expressão mudou, como se uma ficha tivesse caído. Benedita não era quem você pensa que era. Fernando sentiu o chão sob seus pés desabar. O que ele sabia? O que ele não sabia? A avó sempre foi seu pilar, o símbolo do amor e da confiança. Se ela tinha o segredo, qual era o peso disso? E onde isso deixava Isabela? Como você se atreve a falar dela? Fernando perguntou, a voz trêmula de tanto sofrimento. Você não sabe de nada. Ah, mas eu sei. E você também, no fundo, sabe. Marcelo deu um passo mais perto, sua voz baixa e provocativa. Benedita estava envolvida em algo muito maior do que você imagina. Coisas que ela não queria que você soubesse. A tensão na sala se tornou insuportável. A respiração de Fernando falhava. Para de jogar com isso. O que você sabe? Ele exigiu, sua voz agora em um grito. Está tudo aqui, Fernando. A herança, os negócios sujos, os envolvimentos, a corrupção. As palavras de Marcelo ecoaram, cada sílaba uma faca afiada. Ela fez escolhas, amigo. Escolhas que podem destruir tudo o que você acredita ser verdade. Escolhas que afetaram você e todos ao seu redor. Fernando se sentiu tonto. A imagem da avó, forte e sábia, agora parecia manchada, distorcida por sombras. Ele olhou para Isabela, que estava paralisada, as mãos trêmulas, como se tentasse compreender a enormidade do que estava acontecendo. E então, um grito repentino cortou o ar, o estrondo vindo do andar de cima. As portas da mansão se sacudiram, como se uma tempestade tivesse se instalado. O que foi isso? Perguntou Isabela, os olhos arregalados. Antes que pudesse responder, um enorme objeto, algo pesado, caiu do segundo andar, atravessando o chão com um barulho ensurdecedor, quebrando a tensão e trazendo uma nova onda de caos. A poeira subiu, envolvendo tudo em um manto cinza. Fernando, aturdido, deu alguns passos para trás. O que estava acontecendo? Ele se virou, apenas para encontrar Marcelo com um olhar inquieto. A expressão dele, agora mesclada com um estranho alívio. Hora de você descobrir a verdade, Fernando.
Um lampejo de algo mais aterrorizante surgiu na mente de Fernando. Ele avistou um arquivo, atirado em meio aos escombros. Com as mãos tremendo, ele se aproximou do que parecia ser um diário. A capa, desgastada, estava familiar. O nome Benedita estava em letras douradas. Com um último olhar tenso para Isabela, que parecia mais perdida a cada segundo, ele agarrou o diário. O peso daquela descoberta, somado ao peso do que Marcelo insinuava, era quase insuportável. O que a avó deixara ali? Que segredos estavam prestes a ser revelados? As perguntas pululavam em sua mente, e com a casa literalmente desmoronando ao seu redor, Fernando percebeu que as respostas poderiam mudar tudo. Ele estava prestes a descobrir que o passado era muito mais sombrio do que podia imaginar, e que isso afetaria não apenas a sua vida, mas a de Isabela e todos ao seu redor. O que mais havia nas páginas da história que ele desconhecia? A tensão na sala era palpável, e enquanto ele abria o diário, um arrepio percorreu sua espinha. Não havia como voltar atrás agora. Uma nova verdade se aproximava, e Fernando mal podia imaginar as consequências que isso traria. Fernando estava prestes a abrir o diário, com as mãos trêmulas, quando um novo estrondo fez a mansão tremer novamente. O piso sob seus pés vibrou, e um fragmento de teto despencou, levantando uma nuvem de poeira e desconforto. Ele olhou para Isabela, que estava paralisada, os olhos arregalados, a boca entreaberta em estado de choque. Sem pensar, Fernando agarrou o diário contra o teito, sentindo a urgência do momento. "Vamos!" disse ele, puxando Isabela para trás. A tensão estava no ar, e Marcelo, com um sorriso malicioso, observava a cena se desenrolar, como se estivesse saboreando cada segundo. A poeira começou a se assentar, mas não antes que outro ruído ecoasse. Um grito veio do andar D, o chamado desesperado que disparou alarmes na mente de Fernando. Ele hesitou, virado para a escada. O que foi isso? Isabela, ainda segurando seu braço, balançou a cabeça tentando processar o caos. Deve ser alguém. Precisamos sair. Mas Fernando não conseguia mover-se. Ele queria saber o que estava acontecendo. Quem estava lá em cima? E aquele diário? Ele tinha que descobrir o que Benedita havia deixado escrito. O passado o chamava, mas o presente não era menos aterrador. Então, antes que pudesse decidir, uma figura surgiu no alto da escada. Era Lúcia, a governanta, com o rosto pálido e os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. "Fernando, você precisa vir aqui!" Ela gritou, sua voz tremendo. "É sobre a sua avó. É importante." O mundo de Fernando parecia colapsar. A avó? O que mais essa família tinha escondido? Ele olhou para Isabela, que estava tremendo ao seu lado. A expressão dela, cheia de confusão. "O que ela quer dizer?" questionou. Lúcia desceu as escadas rápido, tornando-se rapidamente uma missa de desespero e urgência. "Vem, Fernando, tá tudo se encaixando. O que você vai encontrar pode mudar tudo." As palavras da governanta soaram como uma bomba. Fernando deu um passo à frente. "O que está acontecendo? O que você sabe sobre a minha avó?" Marcelo, com um riso sarcástico, interveio. "Deixa ela falar, Fernando. Você vai adorar saber de tudo." Fernando se virou para Marcelo. "Cala a boca! Você não sabe de nada!" A raiva borbulhava, mas algo dentro dele, uma necessidade de saber, começava a superá-la. Lúcia respirou fundo. "Antes de Benedita falecer, ela me contou algo grave. Algo que pode afetar você e todo o seu legado. E ela fez um pacto." Fernando sentiu o coração acelerar. "Que pacto?" Ele precisava saber. O diário poderia esperar, mas a resposta estava ali, na frente dele.
Nas palavras da governanta, ela estava envolvida em algo que você nunca imaginou. Ela não era apenas sua avó, mas também estava ligada a pessoas muito perigosas. O olhar de Lúcia baixou, como se o peso das lembranças a estivesse esmagando. Perigosas, como? Questionou Fernando, a voz entrecortada. Você está me assustando! Nesse momento, um fio de esperança se rompeu. A verdade que Fernando sempre quis conhecer virou suas costas. Então, um som terrível ecoou acima. Mais uma vez. A casa tremeu e tudo ao redor parecia um pesadelo prestes a se materializar. Um grito irrompeu novamente do andar de cima, mas desta vez era um grito masculino. Fernando, ajudem-me! É uma armadilha! O olhar de Isabela encontrou o de Fernando. O terror estava estampado em seu rosto. Quem é? O que está acontecendo? Precisamos ir! Mas não havia como voltar. Fernando entendeu naquele instante que as coisas estavam prestes a mudar radicalmente. O passado, a sua avó, os segredos, tudo estava se interligando de maneira aterradora. Ele se aproximou da escada, puxando Isabela junto. Lúcia, quem está lá acima? O que você não está me dizendo? Cada palavra saía como um eco, ressoando nas paredes frias da mansão. O que mais estava escondido nas sombras da sua história familiar? E se o que estava por trás de tudo isso fosse muito mais insano do que poderia imaginar? À medida que se aproximavam, um raio de luz disparou do andar de cima, iluminando a escuridão. A mente de Fernando disparou. Ele precisava saber, precisava enfrentar a verdade, não importava quão dolorosa fosse. E com isso em mente, ele subiu as escadas, determinado, sem saber que a revelação que o aguardava mudaria tudo o que ele sonhava saber sobre si mesmo, sobre sua avó e sobre quem era de verdade. Fernando subiu as escadas, o coração batendo no ritmo frenético do desespero. Isabela o seguia, suas mãos suando, enquanto eles se aproximavam do que poderia ser a revelação de suas vidas. Lúcia estava à sua frente, seu olhar fixo e ansioso. O som de mais um grito do andar de cima fez o sangue de Fernando ferver. Quem é? O que está acontecendo? Ele repetia, como um mantra, enquanto a pressão aumentava em sua cabeça. Vem logo! Lúcia insistiu, puxando-o. É sobre Benedita. Você precisa entender. A cada degrau, a tensão aumentava. Fernando sentia que algo grave estava prestes a ser descoberto. Ele não sabia o que esperar, mas uma parte dele temia que suas certezas fossem desmoronar. E antes que qualquer resposta pudesse chegar, outro estrondo. A luz piscou. Fernando? Isabela sussurrou, sua voz trêmula. Ele olhou para ela e o pavor que viu em seus olhos fez seu estômago se revirar. Isabela, fica perto de mim! Ele gritou, mas as palavras saíram em um fio. Enquanto chegavam ao último degrau, algo se moveu atrás da porta. Era um barulho estridente, um grito abafado que enviou calafrios pela espinha de Fernando. Ele abriu a porta com um empurrão, e o que viu o deixou paralisado. Um homem, estranho e robusto, estava encurralado em um canto. Ele olhava com desespero. A expressão dele misturava medo com fúria. Fernando, eles estão vindo. Você precisa acreditar em mim. O homem se virou e Fernando reconheceu aquele rosto. Era Marcelo? Marcelo? O choque tomou conta de Fernando. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Preciso que você me escute. Ele gritou.
Mas a porta desabou com um estrondo aterrador. Era uma força avassaladora, e a sala se congestionou com uma confusão de sombras e gritos. A energia no ar pesou, e a realidade se distorceu. E então, tudo ficou em silêncio. A poeira se assentou lentamente, e através dela, um novo cenário se revelou. Todos estavam paralisados. Até Lúcia, que olhava para Marcelo com uma expressão de choque absoluto. "O que você fez?" murmurou ela, o rosto empalidecendo. Fernando piscou, sentindo o coração disparar. "O que está acontecendo? Quem são essas pessoas?" Marcelo começou a explicar, mas as palavras saíam confusas. "Benedita, ela estava envolvida em algo maior, algo que você não imagina. O legado, a verdade sobre a família, não é o que você pensa." As peças do quebra-cabeça soavam estranhas. Fernando franziu a testa. "O que você quer dizer com isso? E o seu envolvimento?" "Eu sou mais do que um sócio traidor", ele gritou, a voz empargada. "Benedita e eu, nós fizemos um pacto. E é isso que você precisa saber." Os olhos de Fernando se arregalaram. Um pacto? O que isso significava? As palavras de Lúcia ecoavam em sua mente. Ela estava envolvida em algo que você nunca imaginou. Então, enquanto a confusão dominava, um novo grito cortou o ar. "Benedita, o que você está fazendo aqui?" A voz era feminina, e quando Fernando se virou, ele viu uma figura familiar se aproximar. Era Clarissa, a prima que ele pensava ter perdido anos atrás na disputa familiar. "Clarissa, como você?" O choque era palpável. Ela havia retornado para o seio da família, mas agora as peças estavam mudando de lugar de uma forma tão rápida que era difícil acompanhar. "Você precisa saber, Fernando. A verdade está prestes a ser revelada. E a sua avó, ela poderia estar em perigo." O desespero na voz dela fez o pele de Fernando arrepiar. "Em perigo? O que você sabe?" A raiva começou a queimar dentro dele. "O que mais você esconde? Todos estão mentindo." Clarissa hesitou, abrindo a boca. Mas antes que pudesse se explicar, Marcelo a interrompeu. "Você não entende, Fernando. O que Benedita sabia poderia destruir a todos nós, e eles vêm atrás dela." Então, uma nova onda de quente ameaça se formou ao redor deles. Uma percepção assustadora de que aquilo que segurava suas vidas junto poderia se desintegrar a qualquer momento. Fernando se viu rodeado de mentiras, ilusões e segredos obscuros. E no meio daquela tempestade emocional, uma pergunta martelava a sua cabeça. A verdade era um fardo ou uma força que poderia libertá-lo? O passado estava prestes a se revelar de uma forma tão inesperada que ele mal podia suportar. O que mais poderiam ter escondido? Fernando estava prestes a descobrir que o preço da verdade era ainda mais alto do que ele imaginava, e naquele momento as linhas entre amigos e inimigos começaram a borrar perigosamente. Fernando olhou para Marcelo, confuso e tomado pela raiva. "O que você quer dizer com pacto?" As palavras saíram como um grito involuntário. As paredes da sala pareciam se fechar ao redor deles, tornando o ar pesado. Lúcia olhou para o lado, tomados por uma mistura. "As coisas que ela fez para proteger você? Você não tem ideia." Fernando sentiu o chão se mover sob seus pés. "Máfia? Como você pode falar isso? Minha avó era uma mulher honesta." O coração dele batia rápido, a mente cheia de imagens. Benedita sempre foi seu ídolo, o pilar de tudo. Naquele instante, tudo o que acreditava começou a ruir.
Era assim que ela parecia para você. Mas havia muitas sombras em nossa família. Marcelo continuou, a voz mais alto agora. Ela me envolveu e depois me abandonou na primeira oportunidade. É isso que você não sabe. O legado que você acha que herdou é um redemoinho de traições. Um silêncio pesado tomou conta do lugar, cortado apenas pelo som das tábuas do piso que rangiu. Os olhos de Isabela estavam tão arregalados que pareciam prestes a saltar. Eu não entendo. O que mais está acontecendo aqui? Ela perguntou, sua voz trêmula, refletindo-se a confusão. E antes que alguém pudesse responder, outro grito mais alto irrompeu do andar de cima. Uma voz feminina sobressaindo-se a tudo. Me ajudem! Socorro! A intensidade do grito fez todos se virarem instantaneamente. O coração de Fernando disparou. Isso é Benedita? Ele avançou, sem pensar, puxando Isabela ao seu lado. Vamos! E enquanto subia as escadas, um calor começou a se espalhar na pele. Algo não estava certo. No topo da escada, ele se deteve, o ar cortando suas ideias. O som continuava, mais próximo do que nunca. Se sua voz estivesse em perigo, todas as suas revelações e mentiras precisariam ser esquecidas. Fernando abriu a porta, encontrando um cenário devastador. Uma sala escura, cheia de caixas empilhadas, e no centro, uma figura que o fez entrar em choque total. Era Benedita, mas não era a avó forte que ele conhecia. Ela estava presa, amarrada em uma cadeira, com um rosto pálido e um olhar perdido. Fernando. As palavras dela saíram em um sussurro, como se estivessem se despedindo de algo. Benedita. Ele correu até ela, mas uma força o puxou de volta. Era Marcelo, com um olhar sério. Não se aproxime! É uma armadilha! O corpo de Fernando ficou paralisado. O mundo todo parecia ter ido para o espaço. Uma armadilha? De quem? O desespero transformava sua voz em algo rouco e estridente. Dos homens que a sua avó traiu. Você não pode entender. Eles estão atrás dela por causa da verdade que ela esconde, Marcelo disse, agora com uma mistura de privilégios e medo. Nesse momento, um som agudo ecoou atrás deles. Clarissa caiu ao chão, enquanto uma sombra se movimentava rapidamente. Fernando se virou e viu 3 figuras encapuzadas, com expressões que não deixavam dúvidas sobre suas intenções. Vocês a traíram, Benedita. Agora é a sua vez de pagar, uma das figuras disse, a voz distorcida. Fernando sentiu um nó na garganta, a adrenalina fazendo seu corpo disparar. Mas em um lampejo ele percebeu algo. Não, espera! Ele gritou, apontando para as figuras. Deixem ela em paz. A verdade sobre ela não é o que vocês pensam. Mas já era tarde. As sombras começaram a se aproximar e a sala encheu-se de gritos. Lúcia e Isabela estavam tão petrificadas que o pânico se espalhou como fogo em palha seca. O que Benedita realmente havia feito? O que a verdade escondia? Você vai descobrir, Fernando. Tudo vai se revelar agora. Marcelo gritou e um brilho traiçoeiro passou por seu olhar, causando a última gota de tensão no ar. As figuras silenciosamente avançaram, deixando uma sensação de tragédia iminente. Fernando então percebeu. O pacto que Benedita fez estava prestes a ser cobrado. E com isso, tudo o que ele acreditava sobre sua vida começaria a desmoronar. E nesse momento, antes que a escuridão tomasse conta de tudo, uma verdade devastadora estourou na mente dele. A verdadeira natureza de quem ele realmente era estava na linha. E se todos estavam em perigo, isso significava que ele teria que fazer uma escolha que mudaria suas vidas para sempre.
O que ele estaria disposto a sacrificar para proteger aqueles que amava? Fernando olhou para as figuras encapuzadas, sua mente uma tempestade de confusão. O que vocês querem com a minha avó? Ele sentiu o coração disparar enquanto a tensão crescia ao seu redor. A sombra. Vá embora, Fernando! Rápido! Clarissa gritou, seu tom desesperado fazendo o sangue dele ferver. Eles não estão aqui para brincar. Olhos arregalados mostravam um medo genuíno que fazia a respiração de Fernando prender. Mas, paradinho ali, ele não podia se mover. Não podia deixar a avó para trás. Não, eu não vou deixá-la! Ele gritou avançando um passo, mas Marcelo o puxou. Não se aproxime. Essa é a chance de salvar Benedita. As figuras encapuzadas trocaram olhares, parecendo concordar. E então, uma delas deu um passo para frente, revelando um rosto familiar. Fernando gelou. Era Lúcia. A governanta que sempre foi tão leal, agora estava ali, com um sorriso malicioso nos lábios. Ah, Fernando! Você realmente pensou que poderia escapar da verdade? A voz dela estava carregada de um tom de vitória. Lúcia? Ele mal conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? A traição a cutucou como um punhal. Sua mente girava. Como ela poderia estar do lado deles? Benedita escondeu muitos segredos, e alguém precisava mantê-los em segredo. Ela riu, mas o som era frio, distante. Essa era a única maneira de manter a família unida e protegida. A tensão se espalhou ainda mais, como um veneno no ar. O coração de Fernando batia como um tambor de guerra. Unida? Você está ao lado deles? Isso é loucura! A incredulidade encheu sua voz, mas não havia espaço para dúvidas agora. Ele olhou para Isabela, os olhos dela cheios de desespero. Precisamos sair daqui. Mas Lúcia se moveu como um relâmpago, bloqueando a saída. Você realmente não entende, não é? A verdade virá à tona de qualquer jeito, e tudo que você ama pode ser destruído se você não cooperar. Fernando sentiu uma onda de adrenalina. Cooperar com o quê? Com essa traição! As figuras encapuzadas começaram a se mover novamente, cercando-os. Mas antes que pudessem agir, outro grito explodiu do andar de cima. Uma terceira pessoa, uma voz masculina desta vez, soava como se estivesse em dor. Deixe-a! Você não sabe com quem está lidando. Mais uma vez, Fernando se virou, paralisado. A voz soava familiar. É o pai dela, pensou, enquanto a confusão o consumia. A sala girou ao redor dele e, de repente, tudo fazia sentido. O passado, a conexão entre Lúcia e sua avó, o segredo envolvendo seus pais, tudo se encaixava em um quebra-cabeça complexo. Os encapuzados hesitaram e a tensão aumentou. O homem preso estava sendo forçado a revelar algo. A voz estava cada vez mais próxima. Fernando não podia ficar parado. Benedita fez um pacto, e esse pacto não é só sobre você, Fernando. As palavras de Lúcia o atingiram como um soco no estômago. Era uma revelação. O que estava enterrado não se limitava a segredos familiares. Ela se vendeu para protegê-los e agora eles têm um interesse direto em você. As figuras encapuzadas avançaram e, de repente, um grito ensurdecedor cortou o silêncio. Fernando sentiu o chão tremer sob seus pés.
Uma explosão de luz e fumaça irrompeu da porta por onde eles tinham entrado. Era como se a realidade estivesse se desintegrando. Fernando! Isabela gritou, puxando-o. Vamos agora! Nesse instante, uma conexão forte entre eles formou um laço. Uma determinação de enfrentar o que quer que viesse. Mas a verdade ainda o mantinha preso. Quem é esse homem, Lúcia? O que ele tem a ver com tudo isso? A pergunta desesperada já saía antes de ele perceber. O rosto de Lúcia mostrou um misto de raiva e medo. Mas quando finalmente respondeu, suas palavras eram como veneno. É seu pai, Fernando. Ele voltou para reivindicá-lo. O mundo ao redor de Fernando desabou. O que isso significava? Era um choque tão grande que suas pernas vacilaram. Não pode ser! Não pode! A voz dele mal saía. O rosto do homem na porta se tornou cada vez mais claro. Era como um espelho distorcido que revelava mais do que apenas sebe sobre o passado. Enquanto a fumaça envolvia tudo, Fernando percebeu que a linha entre amigo e inimigo havia se tornado completamente turva. Ele precisava saber, mas que preço teria que pagar por isso? As verdades estavam prestes a se desvelar, mas nem ele, nem Isabela estavam prontos para a tempestade que se aproximava. E com isso em mente, ele tomou uma decisão, uma escolha que poderia mudar tudo. Fernando olhou para as figuras encapuzadas. Sua mente, uma tempestade de confusão. O que vocês querem com a minha avó? Ele sentiu o coração disparar enquanto a tensão crescia ao seu redor. As sombras avançavam lentamente, mas antes que pudesse agir, um som estrondoso ecoou pela mansão e a luz piscou novamente. Todos pareceram hesitar, congelados. Vá embora, Fernando, rápido! Clarissa gritou, seu tom desesperado fazendo o sangue dele ferver. Eles não estão aqui para brincar. Olhos arregalados mostravam um medo genuíno, que fazia a respiração de Fernando prender. Mas parado ali, ele não podia se mover. Não podia deixar sua avó para trás. Não, eu não vou deixá-la! Ele gritou, avançando mais um passo, mas Marcelo o puxou. Não se aproxime! Essa é a chance de salvar Benedita! As figuras encapuzadas trocaram olhares, parecendo concordar. Então, uma delas deu um passo para frente, revelando um rosto familiar. Fernando gelou. Era Lúcia, a governanta que sempre foi tão leal. Agora estava ali, com um sorriso malicioso nos lábios. Ah, Fernando, você realmente pensou que poderia escapar da verdade? A voz dela estava carregada de um tom de vitória. Lúcia! Ele mal conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? A traição cutucou como um punhal. Sua mente girava. Como ela poderia estar do lado deles? Benedita escondeu muitos segredos, e alguém precisava mantê-los em segredo. Ela riu, mas o som era frio, distante. Essa era a única maneira de manter a família unida e protegida. A tensão se espalhou ainda mais, como um veneno no ar. O coração de Fernando batia como um tambor de guerra. Unida? Você está ao lado deles? Isso é loucura! A incredulidade encheu sua voz, mas não havia espaço para dúvidas agora. Ele olhou para Isabela, os olhos dela cheios de desespero. Precisamos sair daqui! Mas Lúcia se moveu como um relâmpago, bloqueando a saída. Você realmente não entende, não é? A verdade virá à tona de qualquer jeito. E tudo que você ama pode ser destruído se você não cooperar. Fernando sentiu uma onda de adrenalina. Operar com o quê? Com essa traição? As figuras encapuzadas começaram a se mover novamente, cercando-os. Mas antes que pudessem agir, outro grito explodiu do andar de cima.
Uma voz masculina desta vez soava como se estivesse em dor. Deixe-a! Você não sabe com quem está lidando. Mais uma vez, Fernando se virou paralisado. A voz soava familiar. É o pai dela, pensou, enquanto a confusão o consumia. A sala girou ao redor dele e, de repente, tudo fazia sentido. O passado, a conexão entre Lúcia e sua avó, o segredo envolvendo seus pais, tudo se encaixava em um quebra-cabeça complexo. Os encapuzados hesitaram e a tensão aumentou. O homem preso estava sendo forçado a revelar algo. Benedita fez um pacto, e esse pacto não é só sobre você, Fernando. As palavras de Lúcia o atingiram como um soco no estômago. Era uma revelação. O que estava enterrado não se limitava a segredos familiares. Ela se vendeu para protegê-los, e agora eles têm um interesse direto em você. As figuras encapuzadas avançaram e, de repente, um grito ensurdecedor cortou o silêncio. Fernando sentiu o chão tremer sob seus pés. Uma explosão de luz e fumaça irrompeu da porta por onde eles tinham entrado. Era como se a realidade estivesse se desintegrando. Fernando! Isabela gritou, puxando-o. Vamos, agora! Nesse instante, uma conexão forte entre eles formou um laço, uma determinação de enfrentar o que quer que viesse. Mas a verdade ainda o mantinha preso. Quem é esse homem, Lúcia? O que ele tem a ver com tudo isso? A pergunta desesperada já saía antes de ele perceber. O rosto de Lúcia mostrou um misto de raiva e medo, mas quando finalmente respondeu, suas palavras eram como veneno. É seu pai, Fernando! Ele voltou para reivindicá-lo! O mundo ao redor de Fernando desabou. O que isso significava? Era um choque tão grande que suas pernas vacilaram. Não pode ser! Não pode! A voz dele mal saía. O rosto do homem na porta se tornou cada vez mais claro. Era como um espelho distorcido que revelava mais do que apenas sebe sobre o passado. Enquanto a fumaça envolvia tudo, Fernando percebeu que a linha entre amigo e inimigo havia se tornado completamente turva. Ele precisava saber, mas que preço teria que pagar por isso? As verdades estavam prestes a se desvelar, mas nem ele nem Isabela estavam prontos para a tempestade que se aproximava. E com isso em mente, ele tomou uma decisão. Uma escolha que poderia mudar tudo. Fernando estava atordoado. A revelação de que aquele homem, na verdade, era seu pai, estourou em sua mente como uma bomba. Não pode ser! Não pode! Ele se sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Era uma montanha de emoções, um caos emaranhado de passado e presente. As figuras encapuzadas hesitaram, mas a aura pesada no ar não se dissipava. Marcelo olhou para Lúcia com uma mistura de pânico e descrença. Você não pode estar falando sério. Isso é impossível. Mas a verdade estava ali, diante deles. E antes que qualquer um pudesse processar, um novo grito cortou a tensão. Socorro! A voz era inconfundível. Benedita. Todos congelaram. Fernando sentiu como se a respiração tivesse sido tirada dele. Eu preciso salvá-la. Ele estava decidido a correr em direção à porta. Mas antes que pudesse se mover, as figuras encapuzadas avançaram, bloqueando seu caminho. Não podemos deixar você ir, um deles disse, a voz velada pela escuridão. O medo apertava a garganta de Fernando. E quando ele olhou para Isabela, seus olhos diziam tudo. Ela estava assustada, mas uma chama de determinação
bruxuleava. Nesse momento, uma explosão de luz iluminou tudo. O teto da mansão ruiu e tudo parecia estar desmoronando. As paredes tremiam. Corra! Os gritos ecoavam, mas Fernando não conseguia pensar. A poeira e os escombros voavam por todo lugar, obscurecendo a visão e criando um cenário de caos. Ele viu Marcelo e Lúcia tentarem impedir os encapuzados. Você não sabe quem somos, mas estamos aqui para proteger a verdade, Lúcia gritou, sua voz cheia de desespero. Aquilo soava contraditório, quase cômico, enquanto a casa desmoronava ao redor deles. Fernando agarrou Isabela, puxando-a para perto. Eles precisavam sair. O papelamento de sua família era um labirinto de mentiras e agora ele se perdia nesse labirinto. Mas quem era seu verdadeiro aliado? O pai, que sempre esteve ausente? Ou Lúcia e Marcelo, cujas lealdades eram questionáveis? No meio da confusão, a luz se apagou e quando tudo escureceu, um golpe forte fez Fernando cair ao chão. Ele olhou em volta, tentando entender o que havia acontecido. E então ouviu um som familiar. Fernando! A voz de Benedita ecoava. Mas não era só isso. No meio da poeira, uma figura se ergueu. Era ela, mas não era a avó que ele conhecia. O rosto dela estava marcado por traumas, e nos olhos havia uma determinação desconhecida. Você precisa entender, tudo foi parte do plano. O estômago de Fernando se revirou. Que plano? Ele não conseguia processar. A verdade que lutou para descobrir estava agora envolta em uma nova camada de desespero. Benedita fez uma pausa, sua expressão mudando de tamanho. Fernando, eu não sou quem você pensa que sou. E o que sabia? A verdade é que você foi criado para ser um legado, uma proteção para todos nós. Uma onda de choque percorreu o corpo de Fernando. O que isso significava? Ele estava preparado para ouvir segredos de uma família desfeita. Mas isso era demais. As peças que uma vez estavam agrupadas começaram a se dispersar. E quando ele olhou para trás, a sala agora estava cheia de figuras misteriosas. Máscaras que encobriam mais do que apenas rostos, mas segredos que podem corroer sua própria alma. É hora de você descobrir quem você realmente é, Fernando. Benedita começou, mas o barulho do colapso da casa tomou conta do momento. Ele começou a sentir que as verdades que ele sempre quis saber estavam mais próximas de se revelar. Mas agora tudo parecia mais confuso do que nunca. Mas Isabela, e eu? O que vamos fazer agora? A voz dele era uma mistura de ansiedade e raiva, batendo no chão com cada palavra. Nesse momento, uma luz piscou na escuridão. Uma chance? Uma saída? Fernando não tinha certeza, mas ele sentia. Hora de decidir. Um futuro inexplorado ou um legado de traições? Enquanto a casa se despedaçava à sua volta, a única certeza que ele tinha era que a luta por verdade e liberdade estava longe de acabar. E antes que pudesse dar um passo, um grito cortou a escuridão novamente. Fernando! Mãe! Fernando estava paralisado. A sala estava em caos, as sombras encapuzadas, mais próximas do que nunca. O grito da mãe ainda ecoava em sua mente e a realidade se despedaçava ao seu redor. Não, Benedita! Não! Ele mal conseguia reconhecer a voz dela, agora um misto de dor e determinação. Você não pode ficar aqui! Lúcia, com um olhar decidido, puxou-o para trás. Marcelo estava ao seu lado, uma expressão de reprovação no rosto. Se você não sair agora, não terá uma chance. A fumaça continuava a subir, obscurecendo tudo,
Mas Fernando podia ver um brilho nos olhos de sua avó, um esforço de coragem. Você precisa entender, Fernando. O que fiz foi para proteger você. A voz dela era uma mistura de urgência e desespero. Um novo som ressoou e tudo parecia paralisar por um segundo. Então, do nada, uma explosão de luz invadiu a sala. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Ele olhou para Isabela, que tremia, mas não havia medo em seus olhos. Havia um brilho de esperança. Estamos juntos, Fernando. Você é mais forte do que imagina. Ele respirou fundo, sentindo que a coragem se formava em seu peito. Eu não vou deixar você ir, avó. Não sem lutar. Sua voz ecoou na sala. E por um momento, tudo ficou em silêncio. As figuras encapuzadas hesitaram, e o ar pesado estava carregado de tensão. No que parecia um instante, Fernando sentiu uma mudança. Benedita, por favor, fique atrás de mim. Ele avançou. Os encapuzados começaram a recuar, e ele se voltou para eles, a adrenalina bombeando nas veias. Se você quer a verdade, eu vou lutar por ela. E enquanto a fumaça tornava tudo um borrão, uma nova luz começou a brilhar. Fernando pulou e agarrou a mão de sua avó. Vamos sair! Ele se virou para Isabela, que estava ao seu lado, seu olhar determinado. Agora! E enquanto corriam, um dos encapuzados gritou: Vocês não escaparão! E então, tudo parecia desmoronar. A casa estava à beira do colapso. A verdade é um fardo, Fernando. Não se esqueça disso. As palavras de Lúcia explodiram em sua mente, mas a determinação era mais forte do que o receio. A luz da saída piscou à frente como um farol. Eles correram. O chão tremeu. E os gritos se misturaram ao estrondo do que antes era sua casa. Rápido! Isabela gritou, puxando Fernando. A mão dela era como um âncora demolidora que o guiava. Mas no meio do caminho, uma sombra se projetou acima deles. Era Lúcia. Fernando olhou nos olhos dela. Um abismo de raiva e dor refletido. Você me traiu! Ele gritou, mas sua voz era uma mistura de dor e alívio. Eu sempre fiz o que era melhor para você, Fernando. Acredite em mim. Não posso. E foi nesse instante que Fernando decidiu. Você não me conhece. Não sabe o que estou disposto a arriscar. E então, com um último olhar, seguiu em frente, puxando Isabela com toda a força que tinha. A porta se abriu antes que pudessem processar. As luzes do dia invadiram a escuridão, e o mundo exterior os aguardava. Eles correram para a liberdade, deixaram para trás as mentiras, os segredos e o peso do legado familiar. Fernando respirava com dificuldade, mas ao olhar para Isabela, ele viu possibilidades em seus olhos. A luta contra o passado não tinha acabado, mas agora eram dois na caminhada. Você está comigo, né? E segurou a mão dela. Para sempre, respondeu Isabela, confiante. E enquanto se afastavam da casa em ruínas, com o passado queimando atrás deles, uma nova história se desenharia à frente. Fernando sabia que a verdade seria encontrada, mas se lembrou do que Lúcia tinha dito. A verdade viria com um preço. A determinação se formou em seu coração. Era um novo começo. E agora é hora de você agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo.
e ajudar este canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo! E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.